Olá, caros alunos. Eu sou o professor Luiz Vitorino, sou doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, e nessa aula nós vamos falar sobre os impactos da cultura e do clima organizacional. Primeiramente, é importante a gente entender qual é o conceito de cultura organizacional. E eu gosto sempre de começar com uma reflexão. Pense um pouco aí sobre a sua casa, sobre os hábitos, sobre os valores, as regras, os comportamentos que são considerados aceitáveis, os comportamentos que são inaceitáveis. Se você for reparar, você vai ver que existe todo um conjunto de normas, de valores, de rituais que foi estabelecido, que é seguido, mas que muitas vezes a gente não consegue nem mesmo saber como que começou. Em algum momento, alguém na sua casa definiu, por exemplo, se as refeições são feitas no sofá ou na mesa, se quando as pessoas chegam em casa elas deixam um sapato na porta ou podem entrar com o sapato da rua por dentro da casa. E não existem regras certas ou erradas, é apenas a forma como aquela casa, aquele grupo especificamente, resolve trabalhar e funcionar melhor. Nas empresas funciona da mesmíssima forma. Em algum momento, um conjunto de regras, de valores e de rituais foi criado, e esse conjunto é seguido. Esses comportamentos são determinados como sendo os mais adequados, os mais recompensados, e assim aos poucos foi se constituindo a cultura organizacional daquela empresa. Alguns autores gostam de usar uma metáfora bem interessante. Dizem que a cultura funciona como a bússola das organizações, que dá o direcionamento, mostra o caminho geral. Outros autores preferem usar uma analogia um pouco diferente e dizem que a cultura organizacional é a cola que mantém a organização unida. Independente de como você vai entender, sendo uma bússola ou sendo uma cola, é fato que a cultura é um elemento central dentro das organizações. Mas que impactos que a cultura tem? Bom, a cultura ela tem impactos em praticamente todos os processos e fenômenos que ocorrem dentro das organizações. Até mesmo aquele que é, muitas vezes de forma errada, considerado o principal processo ou o principal indicador da organização, que são os resultados. Os resultados têm um impacto enorme, tanto a partir da cultura, quanto por conta da cultura. Algumas pesquisas mostram, inclusive, que empresas onde a cultura organizacional está mais bem definida, elas têm não só uma rentabilidade maior, mas elas têm um valor de mercado maior também. A gente nota que as empresas de uns anos para cá demonstraram um grande interesse em incentivar uma cultura organizacional que esteja sim alinhada à geração de bons resultados. Além disso, é importante também que a cultura esteja alinhada aos objetivos e aos valores que a organização quer propagar. Um dos piores erros que uma organização pode cometer é ter um discurso que propaga determinados valores e, na prática, não ter esses valores como parte do seu dia a dia. Imagine, por exemplo, uma empresa cujo valor seja honestidade e transparência com o cliente, mas que no seu processo de venda omite informações e transforma aquela relação que deveria ser uma relação de longo prazo e amigável em uma relação de engano. A prática não condiz com a cultura. A prática não condiz com os valores que são professados. Por isso é importante que essas coisas estejam alinhadas. É importante também que a cultura seja clara e bem definida, porque ela tem um impacto significativo na comunicação e na integração das pessoas. Quando a cultura é clara e forte, se torna mais fácil se integrar, se torna mais fácil se comunicar, porque as pessoas funcionam dentro de uma mesma mentalidade. A gente costuma dizer que a cultura ela tem impactos tanto no modus pensandi, ou seja, a forma de pensar dentro da organização, quanto no modus operandi, ou seja, a forma de operar, de agir.
Junto do conceito de cultura, caminha um outro conceito muito importante, que é o conceito de clima organizacional. Agora pense comigo, por que será que o clima organizacional tem esse nome? Será que tem alguma relação com o clima meteorológico? Sim, tem uma relação direta com o clima meteorológico. Mas como assim? Da mesma forma como o clima meteorológico, o clima da organização ele não é estável, ele muda ao longo do tempo. E na verdade, ele não só muda, mas ele chega a ser diferente dentro da mesma organização, dependendo da análise que você faça de um determinado setor, de um determinado nível hierárquico, ou mesmo das diferenças entre matriz e filiais. Assim como o clima meteorológico, o clima das organizações também requer adaptações por parte das pessoas. Se está mais frio, eu vou levar um casaco. Se está chuvoso, eu levo um guarda-chuva. Da mesma forma, quando o clima da organização está mais positivo, isso demanda um certo comportamento das pessoas. Se o clima está mais pesado, mais tenso, isso também tem um efeito no comportamento das pessoas. Apesar de serem conceitos muito próximos, cultura e clima são bem diferentes. A cultura é mais estável ao longo do tempo e ela pode ser uma cultura forte quando ela tem elementos muito marcados, muito significativos, facilmente observáveis, ou ela pode ser uma cultura mais fraca, quando esses elementos são mais sutis, são mais difíceis de se notar. Isso não significa que a cultura seja boa ou ruim, apenas que ela é mais facilmente visível e detectável ou ela é mais sutil. É importante também mostrar o conceito de clima no sentido de que o clima transmite para as pessoas a sensação geral que ocorre naquela organização. E essa sensação geral, ela é transmitida, ela é contagiosa, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Nós podemos ter vários tipos de climas diferentes, alguns até com algumas analogias em relação ao clima meteorológico. Um clima mais seco, um clima mais ameno, mais caloroso. Você provavelmente já teve a experiência de trabalhar em organizações com climas diferentes, ou mesmo dentro de uma organização, vivenciar tipos de climas diferentes. Será que esses climas também não afetaram o seu comportamento, a sua forma de enxergar aquela organização? Bom, obrigado pela companhia nessa aula e bons estudos.